Olá, viventes! Começando mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Paulo, Marcelo, qual a melhor maneira de cortar as carnes cruas e assadas? Contra a fibra ou a favor? Bom, vamos lá, Paulo. Uma boa pergunta, mas muitas pessoas falam sobre esse assunto, tá? Quando eu estava na lida de açougue, que não tinha naquela época tanta carne de qualidade como tem hoje, o que nós fazíamos na situação de cortar contra as fibras na carne crua? Quando você está cortando a carne e sente que ela está dura, de animais de carne dura de procedência, a gente virava e cortava contra a fibra. Porque se você cortar contra a fibra, né, ela tiver comprida, você puxar, ela não arrebenta. Mas se você cortar contra a fibra, são um monte de fibrinha assim, você puxa e ela arrebenta. Ela fica de certa forma mais macia, mas usávamos isso para carnes duras de procedência, então crua. E assada, praticamente a mesma coisa. Mas na qualidade que temos de carne hoje, dessa produção brasileira que se transformou nos últimos anos assim, uma coisa absurdamente nivelada a favor da qualidade e maciez, isso não precisa mais, meu amigo, tá? Compra carne de qualidade e corta de qualquer jeito. É o que eu faço aqui, sendo de muito boa qualidade, tá? O Felipe, Bolinha, algum segredo para evitar moscas voando durante a preparação da carne e o churrasco? Quando eu gravava no sítio, tinha dias que era um caos. Tinha um amigo, tinha um câmera que ficava só matando mosca. Era um caos. Uma das coisas que eu aprendi é quando o pasto tá alto, quando a grama tá alta, tem muita mosca ali na grama. E aí vai cortar carne, nossa, é um enxame de mosca, né? Mas lá enxame da abelha, mas é tanta mosca que aparece que fica apavorado. A grama alta é um sinal, tá, de aparecer muita mosca quando é em propriedade. E se você tiver algum lugar perto da sua casa que as pessoas ficam com lixo à amostra e tal, vai dar volume de mosca, não adianta, né, gente? E uma outra coisa que traz muita mosca para o churrasco é o cheiro das carnes. Então vê onde é que tu compra a carne, cada carne vem com aquele cheirinho e sim, traz muita mosca na hora da assada. Então, essas são algumas dicas, tá bem? O Samuel. Olá, amigo Bolinha, gostaria de saber quantos tipos de costela existem. O pessoal fala costela ponta de agulha, costela gaúcha, costela de janela, costela da ripa. Valeu, abraço. Samuel, há um tempo atrás, faz uns 2 anos, eu fiz um curso online de cortes e assados de costela. Neste curso eu apresento, em 11 módulos, se eu não me engano, 13 cortes diferentes de costela. Nomes depende do lugar do Brasil, vai ser o mesmo corte que aqui e lá, né, com nomes diferentes. E dá para fazer bem mais, tá? Então, tem muitos cortes de costelas, com certeza mais de 20, tá? O Bruno, Bolinha, parabéns pelo trabalho. Acharia muito interessante se fizesse um assado com carnes de caça. O que acha da ideia, Bolinha? Acho maravilhoso. E eu gosto muito de caçar. Só que tem que ter um grande, né, cuidado em qual carne de caça fazer para não dar problema, né, no canal, ser banido e coisa parecida. Então, eu estou atrás de carnes de caças certificadas para fazer. E assim que eu encontrar, deixa para mim, vivente, deixa para mim que tá vindo aqui, tá bem? O José, Marcelo, encontrou o seu chapéu? Não, José, eu não encontrei meu chapéu, ó. E tô até mostrando a minha careca agora, porque esse chapéu aqui é um chapéu novo, mas não é meu chapéu velho que eu gostava, meu chapéu que tinha até um cheiro característico, tinha uma marca característica que não saía mais. Não achei meu chapéu. Ele desapareceu e eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Então até aí quem achou ou quem levou o meu chapéu, né, por favor, entre em contato comigo e me devolva. Ele é de muita utilidade para mim e faz parte do meu personagem, tá? E para quem acha que foi uma campanha publicitária, não foi campanha publicitária, tá? Meu chapéu desapareceu. Tá, então fica o recado e, né, já que o José perguntou, tá aí a resposta. O Odilon, Bolinha, quanto em percentual a carne perde em peso depois de assada? Odilon, isso é uma pergunta um pouco difícil de te responder, tá? Porque quanto mais mal passada, menos quebra, e quanto mais bem passada, mais quebra. Como eu tinha churrascaria no meu açougue há bastante tempo, nós vendíamos muito nos finais de semana, o que acontecia, né? A gente procurava vender sempre no máximo ali aquele quase ao ponto, tá? Para o espeto não diminuir e não dar uma quebra grande. Então a pessoa pegava o espeto e falava que nós não botamos o tamanho certo do corte ali, porque nós preparávamos espetos com carne 1 kg crua e a quebra sempre foi do cliente. Então, depende do corte, depende da carne, depende da produção, a quebra é maior e a quebra é menor, tá?
Mas vamos botar aí uma carne ao ponto, tá? Ali quase ao ponto, aquele ponto que todo mundo gosta de comer, tá? Em torno de 30%, tá? Essa é uma quebra que dá assada. Paulo, Bolinha, qual costela é mais macia, do dianteiro ou do traseiro? Tanto faz. Se o boi tiver qualidade, tanto faz. A do dianteiro tem mais volume de carne, tá? Que tá muito na moda hoje. Marmoreio e volume de carne. E ossinho redondinho. Já do traseiro, osso mais achatado, mais gordura e também um volume de carne assim comprido. Ela é maior e a de dianteiro é menor, tá? Então, gosto é gosto. Eu, particularmente, gosto muito das duas costelas, dos dois tipos de costela, tá bom? O Jorge. Bolinha, você faz churrasco toda semana na sua casa? Não. Mas toda semana em algum lugar, sim. Até porque quem disse que come churrasco todo dia, pessoal, não é que nem eu que tenho que comer churrasco às vezes 10 dias seguidos, porque uma das coisas que é muito engraçado, eu viajo muito, né? Dou aula, dou curso, workshop, treinamentos. Qualquer lugar que eu vou do Brasil, mesmo em regiões características de peixe, de aves, alguma coisa assim, o pessoal não me convida para comer aquilo da região, me convida para comer churrasco. Gente, churrasco eu como em casa. Qual é o prato tradicional da região? É panceta pururuca, é um peixe, é pacu, tucunaré, pirarucu. Tem na regional? Esse eu quero comer. Não quer churrasco? Não, churrasco eu não quero. Porque pode, só churrasco não dá, né, gente? Então, é muito interessante degustar e comer as comidas regionais também. E o churrasco, gosto muito, mas também todo dia não dá, né? Buenas, Bolinha. Essas tuas facas são realmente feitas para durar a vida toda? Na dúvida se vale a pena fazer investimento. Bento, olha só, as minhas facas, sim. Todas as facas são produzidas para vender no site, tá? www.marcelobolinha.com.br. São facas feitas para a vida toda. Eu presto atenção no peso, presto atenção na lâmina, presto atenção na pegada, na empunhadura. Eu faço as facas para mim e é essas que tem para vender no site, tá? Eu posso dizer sim que são facas para a vida toda e hoje estão entre as melhores facas do Brasil. Legal? Marcelo também, meu xará. Bolinha, qual o frigorífico dessas carnes que você utiliza no assado? Você recomenda algum específico? Uma boa pergunta, tá? E eu vou te dar uma resposta melhor ainda. Aqui no Rio Grande, eu uso para os meus assados muito, mas muito mesmo, as carnes do frigorífico coqueiro. Todo o vídeo que tem lá no final do vídeo que tem o selo coqueiro, são as carnes dele. Ou quando eu uso na minha casa, que eu marco ele também, são as carnes dele. Normalmente são as carnes desse frigorífico, tá? Que faz um belíssimo trabalho, tá? Entre os melhores frigoríficos do Brasil. Uso carnes de outros frigoríficos, mas é claro que sim. Porém, né, sempre sabendo e percebendo a qualidade, desde o saquinho que envolve a carne, a cor da carne, o osso da carne, ou seja, aquela visão de quem está comprando carne. E sim, compro de muitos outros frigoríficos também, tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção. Características, qualidade, maciez, cor de gordura, né, cor do osso. E é isso que quando a gente compra carne, entendeu? Lucas, Vivente, como foi a experiência de assar carne naquela roda gigante? Vi no seu Instagram. Legal, Lucas. Eu assei 7 cordeiros, tá? Girando ao mesmo tempo no evento chamado Paleta Atlântida, que é o maior churrasco de beira de praia do mundo. Foi aqui agora na praia de Xangri-Lá, entre Xangri-Lá e Atlântida ali, né? Que foi um sucesso tremendo. Não foi fácil, muito calor e na beira de praia, mas foi um grande evento. Eu assei 7 cordeiros na roda gigante. Não foi fácil, viu? Estaquear, botar, assar, tirar e servir, não foi fácil, mas foi simplesmente sensacional de ver aquela carne girando, né? Foi sensacional mesmo, gostei demais. O Gabriel, e a última pergunta de hoje, Bolinha, de onde surgem tantas ideias para assados diferentes? Você costuma testar o assado em casa antes de fazer aqui no canal? Gabriel, olha só, é muito louco as gravações, tá? Hoje, por exemplo, eu gravei 3 vídeos aqui pro canal, tá? Até semana passada eu não sabia o que gravar. E eu fico pensando e não vem, daqui a pouco eu leio um texto ou leio um assunto sobre carne, pum, e vem à luz. Como tem que vir um pedaço de carne grande para mim, eu penso em pegar um pedaço de carne grande e fazer 3, 4 assados daquele pedaço de carne, ou guardar um outro pedaço para um outro assado, para um outro vídeo, né? Então, realmente é uma luz que bate. Inúmeros assados que eu faço pro canal, eu nunca fiz, foram a primeira vez. Inúmeros, o pessoal que tá comigo chega até a rir. Pô, esse aí tu não fez ainda? Não. Por quê? Porque é invenção, entendeu? Mas a carne, ela tem tu tem a base de assar, tem o domínio do fogo, então não tem dificuldade, entendeu? Tem como assar, sim, e fazer.
que inventar, mas é ali, né? É desgastante que tu fica sempre o tempo inteiro de olho no fogo para não perder, para não ratear, para não deixar acontecer a coisa errada, né? Às vezes acontece, e entregar o vídeo pro canal no sábado. Então, ficamos aqui com mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Um grande abraço do Gaúcho e até a próxima.